Muito obrigado pela honra do convite, é um prazer estar aqui. Acho da maior importância encontros como esse que fomentam uma visão de longo prazo, ajudando a estruturar as ações no momento presente e fecundando a mudança que precisa ter lugar no mundo. Eu vou tentar aproveitar o tempo da seguinte maneira: eu vou tentar dividir em três visões de mundo a proposição desse debate. A do jornalista, a do ambientalista e a do espírita. Eu acho que assim eu consigo me expressar melhor, porque tem sido tempos muito duros e difíceis. E essa floração mencionada pelo Lama, para ocorrer, precisa das condições adequadas de exposição à luz, à água, nutrientes no solo, remoção de erva daninha e parasita. A gente precisa abrir espaço para as boas ideias. As boas ideias, para se transformarem em ações, inspirarem empresas, motivarem políticas públicas, etc. O ambiente, o environment dessa floração precisa ser adequado. Então, eu sou otimista em relação ao filme, mas estou muito triste em relação ao fotograma. O momento é muito duro. Então, eu vou me expressar primeiro como jornalista, dizendo: são tempos de resistência, resistência ao negacionismo. A República Brasileira jamais atravessou um momento como esse, em que a ciência foi literalmente atropelada e desprezada, o fake news foi empoderado e abriu espaço para o fomento de aberrações na área da saúde, do meio ambiente, ou da dilapidação da credibilidade, do prestígio e da reputação de pessoas e projetos. Nós estamos vivendo o tempo que remete ao período pré-iluminista, eu diria completamente sombrio e medieval, do eclipse da razão e que alcança visceralmente a área ambiental. Visceralmente. O desmonte das políticas de Estado na área ambiental no Brasil tem método e sofisticação. No intervalo de 2 anos, operou-se algo jamais visto na construção de rotas de gestão, de protocolos de administração pública, campanhas, portarias, projetos, assembleias, num desmonte que eu não saberia precisar quanto tempo ainda será necessário para a reconfiguração de tudo isso que nós, como jornalistas, estamos testemunhando. Eu quero dizer que, como jornalista, a parte mais saborosa do meu trabalho tem sido, eu tenho 54 anos, 32 de profissão, sinalizar rumo e perspectiva, mostrar caminhos, saídas, ser vitrine de soluções, inspirar as pessoas, físicas e jurídicas, governos e empresas. É o lado que me motiva como jornalista. Devo dizer que nos últimos 2 anos, pelo menos 80% do meu tempo como jornalista se dá na trincheira da resistência, denunciando o absurdo do desmonte. Então, eu não quero aqui deixar de mencionar com muita ênfase o risco sistêmico de um país que é único no mundo, é a maior potência mega biodiversa do planeta, tem a maior quantidade de água doce superficial de rio, com 12 mil rios e córregos, e tem o maior estoque de água subterrânea dos aquíferos Guarani e Amazônico. É o país que tem a maior quantidade de solo fértil disponível para o plantio, sem precisar destruir uma árvore sequer, e com trabalhos magníficos, como o da agricultura sintrópica do Ernst, que também faz um contraponto com desertificação, esterilização do solo, ou solos supostamente inférteis, que a agronomia condena e o Ernst confunde os agrônomos, com todo respeito. Aí temos um país do mundo que é aquele que concentra a maior riqueza da biodiversidade, a maior quantidade de espécies animais e vegetais catalogadas pela ciência até agora, e a gente mais não conhece do que conhece. Esse tesouro, que seria o diferencial do Brasil para... Aí eu estou falando de economia, Lama. Ascender
entre as nações com um projeto de desenvolvimento gerador de emprego e renda, não pela destruição, não pela exportação de commodity apenas, que é, eu diria, malbaratar, precarizar o trunfo da riqueza brasileira, mas eu estou falando daquilo que há muito se fala e pouco se faz, que é de que maneira eu transformo potencial em riqueza, de que maneira eu consigo traduzir em números a riqueza da preservação, a riqueza dos serviços ambientais, a riqueza dos princípios medicamentosos e dos extratos de ervas, plantas, peçonha de cobra ou de sapo, seiva de árvore, de planta, que tem muito mais valor agregado como xarope, remédio. Ontem eu vi um amigo meu nas redes sociais, o Caetano Schiavino, lá do Tapajós, mostrar numa imagem, 30 segundos ele viu um formigueiro, botou a mão no formigueiro, as formigas vieram para o braço dele, ele esfregou. A imagem é forte para ambientalistas sensíveis. Ele espremeu as formiguinhas miúdas no braço e disse assim: esse é o método que nós usamos aqui para espantar mosquito. E ainda deixa a gente perfumado. É um conhecimento magnífico no reino encantado da indústria química que na biopirataria se apropria daquilo que nós renunciamos ao direito de conhecer e pesquisar. Nós queimamos e destruímos. 30% do Pantanal esse ano viraram cinza. O desmatamento da Amazônia nos últimos 2 anos acelerou-se exponencialmente. Nós estamos destruindo livrarias, nós estamos destruindo bibliotecas, nós estamos destruindo farmácias a céu aberto. E isso, como jornalista, me dói muito. Como ambientalista, eu aprendi que a Terra é resiliente e que nós, por maior que seja a nossa competência em destruir, o software inteligente da vida permite a reconfiguração dos sistemas. Isso pode levar mais tempo do que o desejável, isso pode atravessar séculos, mas a natureza é sábia e ela consegue, de alguma forma, buscar o equilíbrio dinâmico que sustenta a vida. Então, como ambientalista, eu digo, no meu lifetime, nessa vida aqui, eu não vou conseguir ver as coisas que eu gostaria de testemunhar que fossem implementadas. Mas eu tenho a gratidão pelo conhecimento científico que estuda a ciência ecológica, que revela a ciência ecológica e que mostra exatamente que a força da natureza está na capacidade de ser resiliente até certo ponto ou de se reconfigurar na linha do tempo de formas que a humanidade ainda não conseguiu mapear a exaustão ou compreender nos detalhes. Como espírita, eu entendo que a dor e o sofrimento têm uma função pedagógica e didática e que nós estamos, a duras penas, enfrentando no Brasil, no auge de um negacionismo sem precedentes. Nós estamos testemunhando lições do valor da democracia, do valor da compaixão, do valor do respeito, do valor da tolerância, do valor de projetos coletivos. E tudo isso, tal como a pandemia nos ensina o valor do abraço, do beijo e do contato interpessoal, governos déspotas que não têm projeto antenado com o século XXI. Nosso modelo de desenvolvimento, voltei para a economia, remete ao século XIX. E isso não é desse governo. Mas esse governo se apegou de forma apaixonada por essa visão atrasada, arcaica, e que há pelo menos 50 anos no mundo já foi demonstrada a ineficácia e a superficialidade grosseira desse entendimento de que para desenvolver é preciso destruir. Quando a gente pega, por exemplo, o ano emblemático de 1972 e vai descobrir ali o lançamento pelo Clube de Roma do relatório Os Limites do Crescimento,
bem fundamentado pelo Massachusetts Institute of Technology, com embasamento teórico e econômico, dizendo: não é possível imaginar que a Terra consiga suportar o crescer por crescer. E aí eu vou pegar carona no Ladislau Dalbor, economista da PUC de São Paulo, quando diz uma frase emblemática e inspiradora: crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Não precisamos e não podemos replicar no Brasil, como se vê hoje na maioria das escolas de economia, a idealização do PIBão. Eu quero um PIBão no norte magnético da minha bússola. Pelo amor de Deus, até o conceito do PIB é do século passado. Há que se fazer uma revisão conceitual dos medidores de riqueza. Os medidores de riqueza. E que a riqueza não é apenas quantidade do que se exporta, o que se importou, gerei emprego, qual é a renda média. Pelo amor de Deus, socorro, esse mundo ficou para trás, puxou o freio de mão. Hashtag outra coisa. A gente está precisando arejar a cuca, oxigenar o debate e buscar a inovação em favor de projetos coletivos. Também, em 1972, tivemos a primeira conferência da ONU sobre ambiente humano, é o nome que se deu em Estocolmo, que lançou essa semeadura de acordos globais em diferentes frentes. Biodiversidade, clima, água. A gente precisa ter o entendimento de que a geopolítica ambiental é a base de um planejamento que atravessa continentes e respeita a configuração original do mundo. 40% das bacias hidrográficas do planeta são internacionais. Então, se falta água limpa, se temos um cenário hostil de escassez de água doce limpa, não é possível resolver esse problema dentro de um acordo global, como não é possível resolver o clima sem um acordo global, como não é possível resolver a questão da biodiversidade, fome, miséria, pobreza, exclusão, vacina, sem acordo global. Eu vou dar um salto no tempo, porque o meu tempo é curto aqui, passando de 1972 para 2015. Em 2015 tivemos 3 eventos definidores de rumo na área da economia, que tem a ecologia epidérmica. Nós tivemos em 2015 o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 é a rota, é o trilho. E o Brasil, esse governo negacionista, decretou o descolamento das metas plurianuais, do Plano Plurianual do Brasil, da Agenda 2030. Mas as grandes empresas não, e boa parte dos tomadores de decisão no setor privado seguem a cartilha da Agenda 2030, e isso não é pouca coisa. Então, temos um trilho. A Agenda 2030 está aí. A gente não precisa inventar a roda. A Agenda 2030 sinaliza rumo e perspectiva. É uma boa forma de planejar, buscando a convergência de políticas públicas ou privadas nessa direção. O outro evento importante foi o Acordo do Clima de Paris, porque o aquecimento global claramente desafia a economia, a qualidade de vida das pessoas e a natureza. Os relatórios do IPCC são fartos de evidências científicas sobre o que significa não enfrentar o aquecimento global. A campanha do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, foi claramente estruturada em cima do combate ao aquecimento global. Os americanos, que têm uma tradição de produzir muita informação científica, muita literatura científica, têm avalanches de dados que mostram o que significa não combater as emissões de gases estufa, não combater os desmatamentos e não virar a chave na direção de um low carbon economy. Economia de baixo carbono é um mantra do século XXI, quando a gente pensa modelos de desenvolvimento. Não pode ter emissão de CO2 equivalente. A gente precisa virar a chave. A boa notícia é que temos tecnologia, recursos, ciência para fazer isso. Querer é poder. Se a gente quer, a gente faz.
O terceiro evento, depois dos objetivos do desenvolvimento sustentável, do Acordo do Clima, e esse, Lama, é muito inspirador para todos nós que temos o cuidado com o cultivo da espiritualidade, foi a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A bem dizer, o primeiro Papa Francisco da história, isso diz muito desse momento. Francisco de Assis é um santo muito popular da Igreja. Entretanto, nenhum Papa se quis colar sua imagem, quis adotar o nome pessoa jurídica de Francesco, porque sabia o tamanho da encrenca que é esse compromisso, que é vaticinar o rumo do pontificado, condenando a opulência da Igreja, o silêncio da Igreja em relação a seus problemas internos de gestão, amplificar o acolhimento na direção de gays, homossexuais, bissexuais, quem quer que seja, que tem outra orientação sexual, e ter voz e vez no combate à destruição do meio ambiente. O Papa Francisco, em Laudato Si, foi contundente na defesa de uma ética civilizatória que não retroalimente o atual modelo de desenvolvimento, que é um só tempo. Foi o que ele disse. Eu quero dar spoiler aqui para quem não leu. É linda a encíclica. No final, ele sintetiza nos seguintes termos: o atual modelo de desenvolvimento não nos convém, porque há um só tempo. Ele não promove inclusão social e combate frontal à miséria ou atenuar a pobreza. Socialmente, ele não tem esse compromisso, o atual modelo. E, ao mesmo tempo que não resolve a questão social, depreda, destrói e devasta os recursos naturais fundamentais à vida. Esse modelo, eu não estou falando, e o Papa não falou, de esquerda, direita, centro. Ele não entrou no mérito das correntes políticas e ideológicas. Ele falou o tempo todo de sobrevivência. É disso que estamos falando. É disso que o jornalista, é disso que o ambientalista, é disso que o espírita se apega. A vida é um privilégio. A existência é sagrada. Nós estamos no século XXI. A crise ambiental é uma crise ética, porque ela tem o nosso DNA. Essa crise sem precedentes na história da humanidade tem na sua base nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Se alguém quer procurar a crise, eu quero o rosto da crise. Onde é que eu acho essa crise? Vamos nos olhar no espelho com atenção e vejamos a contribuição em maior ou menor grau que nós damos enquanto consumidores, eleitores, profissionais, cidadãos, no dia a dia. É uma cultura predatória. E não se resolve essa crise ambiental por decreto ou medida provisória. Estamos falando de uma cultura ecocida. Estamos falando do agravamento da cultura ecocida em tempos de eclipse da razão. Negacionismo mata. E não mata só de Covid, não. O negacionismo é um dos cavaleiros do apocalipse. Eu não tenho, assim, a menor dúvida de como isso é nefasto. Não é para o brasileiro, é para o mundo. Qualquer empoderamento do fake news, da mentira deliberada que tem método para disseminar a cegueira, a miopia da realidade, a distorção da ciência, gera impactos de longo prazo. E o meio ambiente, quero frisar, nesses 2 anos de negacionismo explícito, sem precedentes na República Brasileira, o setor que mais sofreu foi o setor ambiental. E foi o mesmo trabalho, mais intenso, mas pode ser falar mais próximo, assim, mais próximo, de um pouco miope, de melhoramento genético que me levou para o que estou fazendo hoje em dia. E esse foi um questionamento meu mesmo, de mim mesmo, que a gente está no tal de melhoramento genético, que tinha feito na Suíça, na década de 70,
me levou à pergunta, será que aquilo que a gente está fazendo não é um trabalho de Sísifos? Ou seja, a gente está tentando de criar plantas resistentes, tolerantes a doenças, a pragas, e tentando de criar plantas ao nosso serviço, e que cada vez quando a gente as introduz, ou seja, usa com os 2 anos, já todas as maravilhas estão caindo, estão sumindo, e a gente correndo o tempo todo, fazendo a mesma coisa. Tenho convivido o tempo, seja na década de 60, 70, dos híbridos, o auge dos híbridos, que eu mesmo tinha trabalhado naquele assunto, de tetraploides, de poliploides, e depois no começo dos transgênicos. Tá, então, aquilo me levou primeiro para uma pergunta: será que, não só melhoramento genético, seja resistência, sino quem são os fatores, quais são os fatores que realmente contribuem para o bem-estar, ou seja, para a produtividade das plantas. Aí eu resgatando saberes velhos de rotação de cultivos, de consórcios complexos. Consórcios naquele tempo ainda só com diferentes variedades, suponhamos, de trigo, com alguma leguminosa, alguma coisa, com batatinhas e algum alho, alguma coisa dentro. E os primeiros, seja, não são os primeiros, um grande número de testes que eu fiz foi um ano, só um inverno, por exemplo, só plantei uns 60 mil, ou seja, 30 mil potes e uns 60 mil ensaios de diferentes consórcios para ver o que acontece. E depois, no próximo ano, começou a arrendar terra e plantar no campo. Eu não tive terra naquele tempo, plantar no campo. E a conclusão no campo foi: consórcios são maravilhosos, rotação de cultivos são muito bom, ajudam. Agora, não é isso tudo. A gente tem que trabalhar com ecossistema. E o ecossistema mais complexo, o ecossistema, 98% das terras habitadas pelo homem moderno era ou se transformou no fim da última época glacial em florestas. Mesmo que a gente as afastou e as transformou em desertos, Sahara é bem plenamente produto, ou seja, é consequência da ação humana, 100% era floresta. O norte e o centro era savana, o sul era floresta de novo. Assim, Atacama não era deserto, ela foi transformada pelos espanhóis junto com os indígenas nos séculos XVIII, naquela 17, 18, naquela deserto que é hoje em dia. Hoje em dia estamos trabalhando fortemente para o deserto australiano. O Gobi também entrou no meio do caminho, já há uns 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, e assim adiante. Tá, e a gente está continuando nisso. Então, sempre o mesmo conflito. Eu acho que, no meu ver, é uma tragédia. O ser humano em si é uma tragédia. Ele é uma tragédia. E o ver dele, antropocêntrico, por ser ridículo e irrisório, seja, para mim é ridículo, é irrisório. Ele sobrou, de fato, na minha interpretação, na evolução, porque ele apareceu, a forma moderna dele apareceu na época mais seca da última época glacial, 35 mil anos atrás. E naquele tempo, o planeta era, os lugares que ele habitou mais ainda eram dominados por estepes. E depois, com a mudança, há 12 mil anos atrás, ele desesperadamente, no meu ver, ele começou, em vez de buscar um novo nicho, dentro desse novo, para ele novo ecossistema, para ele floresta, ele decidiu de afastar a floresta. E está fazendo isso hoje em dia. E depois, criando civilizações, primeiro localmente, afastando a floresta, conjunto vai melhor, afastando a floresta, plantando monocultivos, seja poucos cultivos de anuais, fracassou, entrou em colapso. Mesma coisa que estamos convivendo hoje em dia globalmente, entrou em colapso.
E depois, mais tarde, mais outros, muitos, milhares de experimentos, de tentativas, regionalmente. Entrou em colapso de novo. Depois, mais tarde, continentalmente. Já chegou no ponto, há uns 2000 e tantos anos atrás, intercontinentalmente, Império Romano. E outros, também aqui nas Américas, foi paralelo. Também tinha impérios grandes. E todos esses impérios, eles entraram em colapso pelo mesmo motivo. Exaurindo o ecossistema e, de fato, os mesmos problemas. Se eu leio aquilo, ou interpreto aquilo que ficou de restos que a gente descobre na arqueologia, ou se leio aquilo que sobrou, teve o mesmo problema, os mesmos problemas, as mesmas vinganças de uma fração da população para outra. E não passaram, e não conseguiram de sair do antropocêntrico. Gente, a gente não é sozinho no planeta. A gente está no macro-organismo, somos células de um macro-organismo. E a gente não somos os inteligentes, a gente somos parte de um sistema inteligente. E vamos comportar-nos como parte de um sistema inteligente. Todos eles são capacidades, todos os seres que apareceram, que nascem, de todas as gerações, todos os indivíduos nascem equipados para entender os outros, para comunicar com os outros. Nascem equipados para realizar cada um deles as suas tarefas, para cumprir a sua função, movido pelo prazer interno. Gente, esse planeta é belo, é maravilhoso. Estamos no paraíso. E o inferno é dentro de nós. Vamos trabalhar isso. Abra os olhos, abra os seus sentidos. Como é belo. Não é o presidente quem tem culpa, não é o ministro da Agricultura, não é o vizinho que tem culpa. Não, nós mesmos que estamos nos comportando errado. E cada dia, em vez de buscar, se cada um de nós fizéssemos aquilo que estamos falando a se fazer, ou que deveria fazer, que a gente espera que o vizinho faça, que o presidente administre, ou seja, que o governo administre, o presidente decida, o Congresso decida. E a gente fazer isso, a gente está alegando o outro que ele não fazer. Gente, isso é infantil. Tentar de ser adultos e fazer. Tá, olha, isso foi agora 44 anos atrás. Não, 46 anos atrás. Que eu estava também naquele tempo, sei lá, talvez menos maduro, não sei. Mas, em toda maneira, também estava em organizações, fazendo protestos, xingando outros, reclamando outros, e depois cheguei à conclusão, talvez não seja isto. Vamos fazer isso propriamente. Pedi demissão como funcionário público, teria, entretanto, já uns muitos anos aposentado, teria, naquela posição que eu tive naquele tempo, eu teria hoje em dia uma vida materialmente muito bem. Não que eu não tenho agora uma vida materialmente muito bem. Não, eu estou no paraíso. Aí não tem uma comparação material, nem espiritual. Os dois são um só. O paraíso é belo. E o mundo inteiro é um paraíso só. Só que o inferno a gente cria dentro de nós. E a gente tem que tentar de sair daquele inferno. Ou seja, de realizar aquilo, cada um de nós. O que a gente sabe que é certo e que é bom. Então eu decidi de começar a plantar. Começando a plantar aquilo seja, o que a gente precisa para satisfazer o nosso metabolismo do dia a dia, tentando de fazer de um modo para não ficar com vergonha de frente dos outros, de todos os outros, dos pássaros, dos animais silvestres, das plantas, que eu fico com vergonha. Ou seja, a gente falando de explorar, falando que o outro não faz certo, e que enquanto que a gente não faz certo, ou seja,
eu estou vendo que não todos, eu nunca fui roubado, por exemplo, por uma planta, nunca foi como chama isso, roubado por um animal silvestre, senão todos eles me tratam bem. Todas as relações inter e intraespecíficas entre as espécies são base, com exceção do ser humano moderno, e parcialmente por seus animais domesticados, deformados pelo próprio ser humano. Temos, acho que, uma queda lá no Ernest. Vamos esperar um pouco para ver se ele retorna, consegue retornar. Esperar mais um pouquinho. Caso contrário, a gente passa para um outro convidado e aguarda ele. Olha, acho que ele está voltando. Olá, Ernest, voltando então. Voltou, tá bom. Ok. Então, eu vou perder um pouquinho o fio, mas tá bom, eu vou voltar. Então, vamos tentar, cada uma de nós, fazer aquilo que a gente sabe que é certo e que é bom. Eu, naquele tempo, há uns 44 anos atrás, deixei o meu carro público, comecei a plantar e cheguei à conclusão, já nos primeiros experimentos nos laboratórios, depois no campo menor, que é ecossistema. E desde lá, estou trabalhando isso. Ou seja, mais tarde, na Europa, eu não consegui de adquirir uma terra, era muito caro, hoje em dia seria mais fácil, mas naquele tempo era complicado. E aí cheguei primeiro para Costa Rica e contratado para fazer um trabalho com, naquele tempo, refugiados nicaragüenses, e a oportunidade foi muito boa, foi os 1.000 hectares de pastos degradados que tentei de... Caiu de novo? Não. Caiu de novo? Não, tá falando okay. Bem. Tá bom, ok. Então, teve a maravilhosa oportunidade de recuperar terras degradadas junto com aqueles refugiados e depois da guerra civil na Costa Rica, foi recomendado para trabalhar por Centro Científico Tropical e por outra instituição Costa Rica para trabalhar no INPA. No final não chegou para aquilo, eu não aceitei, mas chegou mesmo assim para o Brasil. Brasil de lado, se é um pequeno detalhe, era o meu país de sonho quando adolescente. E de alguma forma cheguei para cá. E esse Brasil, eu vou lhe falar, esse país é belo. É o país mais rico, isso o André também falou, concordo plenamente. É o país mais rico, o país mais belo do mundo inteiro, do planeta inteiro que eu conheço. E a riqueza que não tem para descrever. Mas a gente podia trabalhar, e esse é o grande, seja a coisa muito grande nesse país, que temos muita terra. E tem lugar para trabalhar. Só que a grande maior parte não está sendo trabalhada. E mesmo quem vive na cidade, sabe que eu vivi muito tempo na cidade. Vivi 16 anos da minha vida, vivi em cidades, em Zurich, em Cambridge, em Berlim, etc, etc. E todos os anos que eu vivi lá, sempre produzia os meus alimentos, seja tempo de estudo, depois tempo de trabalhar na pesquisa, sempre produzindo os meus alimentos. Começando, o que é lógico, na varanda, cultivando as minhas ervas, e depois reclamação por parte da administração, mas quando a gente fica bem com os vizinhos, trata eles bem, então a gente não vive como egoísta nesse mundo, ou seja, não faz bem viver como egoísta nesse mundo, senão plantava feijão, plantava tomate, plantava ervas e plantava alface, outra coisa, não. Na varanda o tomate tem tendência de descer, então o vizinho embaixo recebia muito mais tomate do que eu, e o vizinho em cima recebia o feijão, e assim adiante. E aí, quando teve uma reclamação, levava aqueles vizinhos e eles falaram, não, esse é muito bom, não, a gente nunca teve um vizinho tão bom quanto este, ele nos dá a melhor comida que a gente quer. Então,
Se todo mundo fizesse isso, que vive na cidade, em vez de reclamar, a cidade viria, todas as cidades iriam virar-se num paraíso. Num paraíso verde, com fruteiras, com verduras. Podia ter uma pesquisa feita por um professor na Sorbonne, em Paris, que mostra isso. Uma cidade como Paris pode produzir, não, tem capacidade de produzir tudo o que eles necessitam ter, de alimentos, de fibras, de água potável, tudo. Se eles fizessem, sem energia, não precisa de energia de fora, só energia do sol. Gente, vamos trabalhar isso, cada um de nós. Vamos nos esforçar, vamos tentar de fazer isso. Tá, então eu fiz isso, estou agora nesse país, comprei junto com um sócio uma terra, naquele tempo, ainda não há das terras da zona cacaueira, visto como uma terra inapropriada, não apropriada para cultivo de cacau. E o lugar teve o nome ou seja, estava registrado no registro dos imóveis como fazendo fugidos da terra seca. Tá, e decidi de reflorestar, naquele tempo degradada, a terra, reflorestaram uns 350 hectares e plantaram 120 hectares de cacau. Cacau depois, com o tempo, devido às falam de crise de cacau, mas não foi crise de cacau, foi globalização, mas não importa agora. Não deu grande negócio, mas para mim, decidi depois de dar aqueles muitos hectares de cacau, dando aos meus ex-operários incomodados, até hoje estão lá incomodados para eles, e eu mesmo estou cultivando ao redor da minha casa uns 4 ou 5 hectares, e vou lhe falar, é maravilhoso, é belo, muito belo. Eu sei que esse mundo é dominado por muitas pessoas que não estão com essa visão desse mundo. Mas vamos tentar de ver não o espelho nosso, sino o próprio mundo, que esse mundo ele é belo. Tá, então, eu posso colher o meu cacau, tenho comida, tenho tudo. O que você quer mais? Sobra tempo para trabalhar com outros. Eu vejo quando faço isso com os outros. No início eu fazia isso já em Costa Rica com pequenos produtores, depois até esse início desse século, muito com milhares de pequenos produtores. E, entretanto, decidi de abarcar outro público, seja, focar em outro público que trabalha em grande escala. A gente, talvez, deveríamos deixar um pouquinho os nossos preconceitos dos outros, que eu vejo, todos nós temos uma deidade dentro de nós. E também aqueles que a gente muito xinga. E esses, eu lhe falei, que eu considero o ser humano é uma tragédia. E também aquele que trabalha em grande escala, ele entrou numa lógica. Quanto tempo passou, Pelé? 19 minutos. Do Ernest. Talvez a gente pudesse convidar o Cretan. Aqui está indicado que eu vou terminar ou não? Mais tarde, sim. Ok. Ok, então. Você quer dar uma palavra final para depois completar o outro ciclo? Pode ser, pode ser. Eu posso falar de novo? Não. Pode ir finalizando para depois a gente passar para o outro convidado e a gente entra num circuito logo em seguida. Pode ser? Tá, você estava falando dos eu falei que do público de grande escala. Quiser finalizar essa fala? Tá. Isso, eu estou finalizando esta. Eu estou trabalhando desde uns anos agora. De fato, já desde 2005 comecei a trabalhar com pessoas que trabalham em grande escala. Eu vejo que eles têm grandes problemas, igualmente a gente. Os problemas são outros.
dimensão de vez em quando são outras, mas todos eles, não importa se é grande, se é aquele que vive na favela, aquele que vive na cidade, aquele que vive no pequeno produtor, e todos nós temos os nossos, ou seja, temos os problemas. E os problemas é o nosso atual conflito com o planeta, seja conflito com o ecossistema. Então, estou trabalhando com os grandes de mostrar isso, vendo que para eles poderem sobreviver economicamente, porque muitas vezes é muito aperto, ou seja, eles não estão cada vez os maiores e os menos grandes, ou seja, os médios morrendo, senão é uma concorrência fria, concorrência fria entre eles. E é uma lógica que não escapa com o que a gente está fazendo hoje em dia. Então, estou trabalhando com eles para superar aquilo, mostrando que se a gente trabalha em prol da natureza, seja criando agroecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que a gente trabalha, fica melhor para todo mundo, ou seja, fica melhor. Aí a gente vai conseguir fazer aquilo que todas as espécies, com exceção do ser humano e os seus animais adotados por ele mesmo fazem, de chegar a trabalhar a serviço do planeta, ou seja, de chegar a ser seres queridos, seres úteis nesse planeta. E eu penso que isso seria, em vez de brigar entre nós, a gente deveria buscar criar, cada um de nós contribuir, criar, não estou falando, senão dar a mostra, de criar mostras, ou seja, exemplos que trabalham, porque já velho, escrito uns 2.700 anos atrás na Bíblia, não adianta educar os seus filhos, porque eles, de qualquer forma, só fazem aquilo que você, educador, vive. Então, a gente deveria, na comunicação, na relação com os outros, em vez de criticá-los, aquilo que a gente não concorda. Eu também não concordo fazendo aquilo que estamos fazendo hoje em dia. Mas, em vez de criticar aquilo, dar uma mostra, trabalhar com eles. E eu vejo quando começa a funcionar, isso cria brilho nas mentes das pessoas e transforma as pessoas. Tá, vamos tentar de fazer isso e parar de xingar um ou outro. A gente não pode arcar, ou seja, já estamos assim no beiço do precipício, fim da civilização, ou seja, de uma civilização hoje em dia global, e estamos no fim, no buraco negro, e ainda estamos brigando entre nós. Nós não podemos arcar isso. Nós temos que trabalhar para ajudar um ou outro para que a coisa vá. E não veja no seu vizinho o seu inimigo, senão veja o amigo dentro dele e ajuda ele para que vá melhor. E ajudar para que vá melhor nunca é crítica, senão é dar a mostra. Tá, com isso eu posso encerrar.